Olá, queridos amigos e irmãos, cristãos em todo lugar. Que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus e que o Espírito Santo nos conduza nesta manhã, neste dia chamado quinta-feira, que esta venha assim com novidades de grande alegria para você e para o seu lar. Amém? Queridos amigos, hoje aqui, parando aqui um pouco, o Espírito Santo tocou em meu coração para que nós meditamos um pouco no capítulo número 4, né, do livro de Hebreus, né, onde tiraremos algumas lições para nós. Já é sabido pelos amantes da palavra de Deus que chamamos de o livro de Hebreus escritor aos Hebreus, porque ele é anônimo, ele não apareceu, escreveu esta carta inspiradora, né, e inspirada pelo Espírito Santo, somente uma pessoa, né, inspirada pelo Espírito Santo para escrever com tamanha e tanta eficiência proveniente do Espírito Santo, né, com grandes lições e exemplos bíblicos, né, incontestáveis para o nosso elevo e crescimento espiritual. Queridos, no capítulo 4 é uma continuação do capítulo 3, porque o título, né, para este grande texto começa no capítulo 3, dizendo: Cristo é superior a Moisés. Ponto. O perigo da incredulidade e da desobediência. Então, o capítulo 3 começa narrando da seguinte forma: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, que é a salvação, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Estes são os dois versículos iniciais do capítulo 3, tá bom? Com este título que acabei de falar para vocês. Então, do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 13, vai nos trazer a seguinte continuação que iremos parar pausadamente. Diz da seguinte forma: eu vou ler na Bíblia NVI para que nossa mente não fique assim sem fruto, tá bom? A NVI, como já falei, é uma das traduções, ou melhor, é tida como a melhor tradução. Parece que está chegando ali próximo dela, é a Bíblia, né, na tradução chamada Bíblia Transformadora, né? Já li, me parece que está chegando sim. Vamos lá. Mas a NVI, que é a tradução, a Bíblia é uma só, mas as traduções das palavras, né, serve para nosso aprendizado e crescimento e frutificação da nossa mente, né? Diz assim a palavra de Deus, capítulo 4, versículo 1 em diante. Aqui a Bíblia, a NVI, traz até um título para este capítulo. Diz da seguinte forma:
um descanso sabático para o povo de Deus. Bem, vamos fazer assim a leitura. Portanto, uma vez que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos para que nenhum de vocês pense que falhou em alcançá-la. Pois, né, as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porque nós que cremos é que entramos no descanso. Conforme Deus disse, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, disse Deus, apesar de as obras dele estarem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, com estas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mais uma vez, na passagem citada diz: jamais entrarão no meu descanso. Agora o versículo 6 em diante. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que antes fora dito: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu dia, ou do seu, né? Agora do versículo 11 a 13. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar ou discernir, né, os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daqueles a quem havemos de prestar contas. Amém? Queridos, este texto é uma continuação, como já falei, mas aqui está nos trazendo grandes exemplos ou lições que podemos, nesta manhã, né, aproveitá-las com muito afinco e dedicação e comprometimento com a santa e preciosa palavra de Deus. Amém? Queridos, então vamos lá. No versículo de número 1 do capítulo 4, observemos que o escritor aos Hebreus, ele continua discorrendo, falando, portanto, ele está dando continuação. Ele já desenrolou o assunto
E aqui ele está fazendo um grande resumo. Do versículo 1 do capítulo 4 ao versículo 13, ele está fazendo um resumo do que tratou do capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 19 do capítulo 3. Ok? Então, vamos assim aproveitar essa conclusão, tá bom? O escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, aqui ele está no auge da mensagem. E ele diz: portanto, uma vez que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos para que nenhum de vocês pense que falhou em alcançá-la. O Espírito Santo está aqui falando através do escritor aos Hebreus para nós que ele teme, ele tem medo. E este medo é de perder algum de vocês, pois alguns, ou muitos melhor, não poderão entrar nesse descanso. Que descanso é esse que está falando assim o Espírito Santo? Está falando do grande paraíso, que outrora, que antes da queda do homem, ele se pendurava aqui na terra, mas após o homem pecar, em um certo tempo, Deus o elevou. Me parece-me que no capítulo de número 2, ou é o 3, Efésios 2 ou 3, vamos ver se é por aqui. 2:8, 4:8, vamos ver. Só um minuto. Efésios 4:8, é o 4:8. 4:8 parece nos fazer referência desse episódio que estou falando, que neste tempo, ou em certo tempo, Deus elevou, tirou de entre nós este jardim perfeito onde que Adão vivia glorificado. Ok, após a queda do homem, Deus elevou este jardim. Se observa que no versículo 8, vou pegar até na outra tradução pentecostal, Paulo está discorrendo, né, aqui a unidade da fé. É bem condizente com o que nós estamos falando aqui agora. E no versículo de número 4, ou melhor, 8, ele diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores. O versículo 12 para fechar. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O versículo 8 parece nos fazer referência deste episódio. Que ele elevou cativo o cativeiro. Que cativeiro é esse? Não é o cativeiro de como nós entendemos, tá? Porque na Bíblia, vamos pegar aqui a NVI, que ela vai traduzir as palavras que queremos aqui referir, ela nos diz da seguinte forma:
Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dos seus homens. Entendeu aqui? Vamos ver aqui o comentário. Vamos pegar aqui um comentário bom aqui pra gente, tá? Vamos ver essas referências aqui. Essas referências, tá? Essas referências aqui, vamos ver do MacArthur. Mude. Bem, vemos aqui uma coisa. Essa referência, vamos pegar aqui, eu vou pegar separadamente aqui, tá? Eu vou pegar aqui uma outra referência, tá? Ó, Romanos 2, 12, 3 e 6, melhor. Romanos 12, versículo 3 e 6. Vamos ver o que diz lá. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora vamos ver o versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Outra referência que vemos é 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o Espírito que opera todas essas coisas. Bem, a gente não enxerga aqui os tradutores, né, ou os comentaristas querendo entrar neste assunto. Mas Deus não vai elevar algo reprovado, certo? Deus elevou às alturas, logicamente, né, os santos, porque os grandes cientistas bíblicos, eles falam que após a cruz, o jardim, ou melhor, o paraíso, que antes era debaixo da terra, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque Jesus narra, né, a história do rico e Lázaro, quem lembra? E observamos o seguinte, deixa eu ver se eu encontro aqui, capítulo 16. Isso aqui, ó. Jesus conta essa história que o paraíso, por algum motivo, Deus o escondeu no ventre da terra. Por algum motivo, em um certo tempo, razão, não sabemos precisar. Certo? Esse assunto também entra um pouco de escatologia. Tá? Estou me aprofundando aqui, mas iria levar para outro lugar. Tá? Mas olha só. Então, o paraíso, ele era repartido com a parte dos que eram levados, né, após a morte, logicamente. Quando o homem justo morria, ele ia para o ventre da terra, logicamente, o corpo dele, mas a alma também ia lá e ficava ali como fossem duas celas. Uma cela, vamos dizer assim, tá? Para vocês entenderem. Era a ala do paraíso, onde as pessoas iam, os justos morriam e ia para o seio de Abraão, que é o paraíso. E estava ali no ventre da terra, certo? Então, era um lugar de repouso, estava ali. O Seol, o Hades, a sepultura, o Seol, né? Então, ali embaixo havia o lugar do paraíso e o outro lado, e tinha no meio um grande abismo. E do outro lado
era o inferno, que era o Seol, Hades, certo? Onde que aquelas pessoas que morriam sem crer em Deus, sem paz e salvação, ele ia para aquele lado. A ponto que quem estava no paraíso via quem estava no inferno, e quem estava no inferno conseguia enxergar quem estava no paraíso. Isso também era uma forma de a pessoa se torturar, porque ela via o outro. Exemplo, quem estava sofrendo via quem estava na bonança. Isso maltratava. E aqueles que estavam ali na bonança sentiam dó por aqueles que estavam ali sofrendo porque não recebeu a salvação. Então Jesus conta nessa história aqui. E você vê aqui, vamos ver alguns versículos, só para vocês entenderem, tá? Observe. Vamos pôr na NVI, já que está na NVI, certo? Lucas, você confere em Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, Jesus narrando uma parábola, mas logicamente é uma verdade, não é uma história de carochinha, tá? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é pura, inerrante, é imutável, tá? Então observamos aqui, né? O versículo 23, observa o versículo 23. No Hades, ou no inferno, Hades é o mesmo que inferno, onde estava sendo atormentado, isso era um rio que morreu sem Deus. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Isso era um mendigo que temia a Deus, tá? E este morreu e os anjos levaram a sua alma e levou para o paraíso, o seio de Abraão. Enquanto que o rico foi praticamente para o mesmo lugar, só que para a ala do inferno, do tormento. Olha só, 24. Então chamou pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro, agora o mendigo, molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante toda a sua vida você recebeu as coisas boas de Lázaro, coisas más. Agora, porém, ele é consolado e você é atormentado. Além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar daqui para lá, né, o nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem, é impossível. Versículo 27 em diante. Observe. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os advirta, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse, se alguém entre os mortos for até eles, então se arrependerão. Abraão respondeu, se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, o rico está pedindo que agora que não ele vá, mas Lázaro, olha só, ressuscite dentre os mortos e vai lá aos irmãos dele para anunciar a salvação, para que ele não vá para o mesmo lugar que esse rico foi. Então, para você ver a realidade das coisas. Então, aqui já é uma advertência. Queridos, ouça a mensagem de Deus. Não queira chegar depois do outro lado e queira arrepender-se, porque depois da morte segue-se a juízo, tá? Então, queridos, aqui observamos a realidade deste cativeiro. Então, por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo o revelou ele, que Deus elevou cativo o cativeiro. Ou seja, este lugar, né, Deus o elevou, colocou em um certo lugar, certo? Acreditando que o paraíso não mais fica aqui na terra, mas Deus o guardou com ele, a ponto que o homem, né,
que recebe a Cristo, o cristão que recebe a Cristo, quando morre, esse não vai para o tormento, não mais fica, né, neste Seol, juntamente com os que, né, sofrem ou é atormentado, tá ok? Então, por isso que citei aqui, tá bom? Citei aqui a realidade deste cativeiro. Então, o descanso que a Bíblia promete, que o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falando aqui através da vida dele, é que Deus promete um descanso. E esse descanso não é no seio da terra. Porque há muitos que dizem assim, depois que a gente morre, acaba tudo. Não acaba tudo, queridos. No capítulo 9, observe, 9 desse mesmo livro, versículo 27, o Espírito Santo adverte e revela. Da mesma forma, observe aí, leia aí. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ou seja, depois da morte não acaba tudo. Começa a verdadeira vida. Aí onde você vai descobrir quem é você de verdade. Quem é você de verdade? Porque enquanto você está no corpo, você vive segundo a terra, buscando seus sabores, seus prazeres. Agora, depois que passa pela ponte chamada morte, do outro lado, você vai descobrir para onde é que você estava indo e está destinado. Por isso que nós aqui estamos advertindo vocês, para que vocês não andem segundo o seu umbigo, ou sua cabeça, a sua visão, mas ande segundo o Espírito de Deus, conforme Gálatas, capítulo 5, o versículo 16. Observe o que diz aí. Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16, o Espírito Santo fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito. Isso é uma ordem. E de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Olha só. Porque essa matéria um dia vai perecer. E vai sobrar só o seu espírito, onde você ficará de cara a cara com Deus. E agora, quem eu sou? Por quê? Aí ele revela, 17. Pois a carne, ela enfrenta o espírito. E o espírito de Deus. Olha que coisa. Olha a arrogância deste corpo, dessa matéria, dessa carne. Querendo ser superior ao Espírito de Deus. Pois ela enfrenta o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é contra ela. Eles estão em conflito, em um combate constante, né? Em um conflito com um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Olha só. Você observou ou não? O Espírito Santo está contendendo com a nossa carne contra o Espírito de Deus, a ponto que a nossa alma não decida. Queridos, ouça a voz do Espírito de Deus. Não viva segundo a carne, porque um dia ela vai perecer e ficará só você. E ela vai te deixar sozinha. Ou seja, a carne, ela não é uma boa amiga, ela é uma má amiga. Esse corpo é templo, deve ser templo do Espírito de Deus, para louvar a Deus. Mas se você está vivendo só pela sua carne, aí Paulo diz assim, olha, se eu esperasse em Cristo apenas nessa vida, eu seria o mais miserável de todos os homens. O mais miserável dos homens.
Agora veja o versículo 18. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei, das obras da carne, certo? O 19, ora, aí ele revela quais são aí as obras da carne, que ela domina o seu corpo. Observe aí. Ora, as obras da carne são manifestas, elas são estampadas na sua cara, na nossa cara. Ela diz assim, ó, a quais são imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, que é adoração a qualquer tipo de coisa, objeto, família, filho, mulher, gato, cachorro, periquito, certo? Imagem de escultura, qualquer tipo de jogador de futebol, o que for que você venera, que você adora, que você ama mais do que a Cristo, isso é idolatria. Isso é obra da carne, isso vai te levar para o inferno. Feitiçaria, macumba, feitiçaria, visita de mesas, tarô, certo? Adivinhação, feitiçaria, inimizades, né? Contendas, né? Desavenças, ciúmes, aquele ciúme, né? A pessoa que tem vários tipos de ciúme, né? Até de amigo. Ira, aqui tá ira, mas é iras, tá? Plural, tá bom? Egoísmo, dissensões, facções, panelinhas, né? Inveja, isso é um mal terrível, um espírito maligno destruidor. Embriaguez, você diz que só toma aquela cervejinha fim de semana socialmente, né? Aí, recebe. Orgias de todos os tipos, né? Danças sensuais, tantas outras coisas. E coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, isto estamos tentando meditar um pouquinho neste capítulo número 4 de escritor aos Hebreus. Você observou como é profundo nós pararmos para meditar? Ele fala do descanso, estou falando aqui o inverso do descanso, que é o inferno. Os que morrem sem Deus vai para o tormento. Os que entram, o que o escritor de Deus fala aqui, portanto, uma vez que foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, temamos para que nenhum de vocês pense que falhou em alcançar. Ou seja, ele teme que alguns de vocês que receberam a salvação não alcance esse descanso. Porque lá no inferno não há porta de saída. Não existe um segredo no cadeado. Não tem cadeado. As portas do inferno prevalecem sobre os rebeldes, os desobedientes. E lá o seu grito é inválido. Lembrando que o inferno ainda não é a segunda morte, não é o último fim, o último estado de punição, é apenas uma cadeia provisória. Porque o último estado do homem sem Deus é o lago de fogo. E vão ser julgados segundo as suas obras. E serem jogados no lago de fogo, juntamente com Satanás e seus demônios. Por isso que o escritor hebreu, inspirado pelo Espírito Santo, fala assim: eu tenho medo que vocês, nenhum de vocês, eu tenho medo que vocês falhem. Queridos, a porta do céu é estreita. A salvação é para todos, mas infelizmente apenas alguns entrarão neste descanso. Então o versículo 2 diz assim: pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Ou seja, muitos ficam brincando
achando que é apenas, né, alguém gritando ao deserto, como diziam com João Batista. É apenas um louco gritando no deserto. Não é que está no deserto, é que as pessoas não dão crédito. O profeta Isaías fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou-se o braço do Senhor? A mensagem está sendo pregada. Assim como Noé pregou por 120 anos, pregando a mensagem do arrependimento: se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam. É chegado o reino de Deus, mas eles riam de Noé. Assim como estou aqui agora, pregando a muitos que riem, brincam. Mas naquele grande dia, muitos gritaram aos montes: montes, caiam sobre nós. Um pavor irá tomar conta desta terra. O grande evento do arrebatamento tirará o chão desta terra. A ponto que muitos vão querer morrer e não conseguirá, pois a morte será tirada. O desespero, aviões caindo, grandes acidentes, furacões, terremotos, sinais no céu, aparecerá. A terra entrará em grandes trevas. A ponto que Jesus fala que angústia igual não haverá, nunca antes houve e nem haverá. Dor e angústia. Porque foi pregada a mensagem do arrependimento. Assim como está dando exemplo aqui o escritor dos Hebreus, falando do povo de Israel no deserto. Eles não ouviram a Moisés. E 99,9% deles não deram crédito, não creram na promessa, por isso Deus o reprovou. Deus fez com que cada um fosse morto e não entrasse na terra prometida. Só entrou Josué e Caleb. Olha a proporção, olha a porcentagem. Queridos, a mensagem do Evangelho é loucura para os que morrem, os que perecem. Mas para nós que cremos, ela é o poder de Deus. Sireneu, vou deixar de tomar aquela cervejinha, vou deixar de curtir aquela gandaia, vou deixar de curtir minha baladinha, vou deixar de curtir aquele fim de semana, né, com os amigos, tirando tal coisa e outra. Olha, o pecado é gostoso, o problema é depois. A fatura é que dói. Você, sendo maus, não daria, se o filho pedisse um pão, se daria uma pedra. Você, sendo maus, o filho pedia um peixe, você dá uma cobra. Quanto mais o vosso Pai Celestial, lhe pedindo uma bênção, Deus lhe dá uma maldição. Nunca. O vosso Pai, Ele ama. Por isso, queridos, devemos aqui atentar a ter essa mensagem de advertência. O céu não é para qualquer pessoa. O céu é para pessoas selecionadas, adequadas, zelosos e que receberam o plano maravilhoso de Deus, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Observe o versículo 2: pois as boas novas foram pregadas tanto a nós agora quanto a eles, aquele povo do deserto, e os cristãos, aqueles que, né, que na caminhada pararam.
por algum motivo, circunstância de assim, mas eu desanimei com isso. Deus não daria uma prova a vocês que vocês não possam suportar. Toda prova é válida para o elevo, para o crescimento, para a exaltação. Mas vocês se deixaram ser levados pela voz do adversário, dizendo: Deus me esqueceu. Cadê Deus? Cadê o teu Deus? Queridos, só se descobre o ouro quando ele é posto dentro do fogo. Quando você é ouro, quando você é posto dentro do fogo, você não morre, apenas você brilha. Poxa, mas na hora eu tava cabeça quente, tomei uma decisão que perdi tudo. Sabe por quê? Porque a sua fé não estava firmada em Cristo. Agora o versículo 3. Porque nós, os que cremos, é que entramos no descanso, conforme Deus disse. Por isso jurei na minha ira, quando eu estava irado com o povo, jamais entrarão no meu descanso. Disse isso, apesar das obras dele estarem concluídas desde a criação do mundo. Queridos, quero parar aqui. Quero que vocês entendam. O céu é só para quem recebe o plano maravilhoso de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Jesus te abençoe. Compreenda esta mensagem. O céu, apesar de ser para todos, assim como a arca, assim como a terra prometida, era para todos, mas apenas a minoria entraram. Eu sou um. Quem é o outro? Jesus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha um ótimo dia. E guarde esta mensagem. Entre, porfie, brigue para entrar na cidade celestial. Jesus te abençoe. Fique na paz. Um grande abraço e um ótimo dia.